Mateus 21, versículo 12. Vamos continuar a meditar na mensagem que temos meditado até agora, antes de voltar a Gênesis. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos, ficamos com essa palavra, os que vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e dos que vendiam pombas. Atenção agora ao versículo 13. Vamos falar sobre isso hoje. E disse-lhes, está escrito. Quando na palavra de Deus diz está escrito, é porque é algo antigo, que se está a cumprir. A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Repito o 13, a parte A, a primeira parte do versículo. Disse-lhes, está escrito. A minha casa, casa de quem? Do Senhor. A minha casa. Não é a casa do Pedro, do João, do Manel. A casa de Jesus vai ser chamada casa de oração. Atenção, porque aquilo que nós vamos ler hoje, principalmente, a minha interpretação é uma coisa, mas a palavra é o que está escrito. E, literalmente, a mensagem de hoje pode ser um divisor de águas. Eu não posso pôr em causa a salvação de ninguém, mas uma coisa posso pôr, que é a palavra no devido local. E a primeira pergunta que eu vos faço em relação ao texto de hoje é: qual é que é o sinal de que é a casa de Deus, segundo o texto? Qual é que é um sinal de que aquela casa é uma casa de Deus? Que é de oração. Que é de oração. E a nossa mente vem logo. A igreja. Vamos à igreja e naquela igreja não se ora. Vamos ao culto e naquele culto não se ora. Mas é isso que o texto está a dizer? Não. Qual é que é a casa de Deus? Qual é que é o templo do Espírito Santo? O corpo. As pessoas individualmente. O templo de Deus está escrito na primeira carta de Pedro que são pedras vivas que compõem um corpo. Onde Jesus diz também na palavra de Deus é a cabeça desse corpo. E Jesus, sendo a cabeça do corpo, se no corpo existem pedras que não são do seu templo, vão ser jogadas no inferno. E qual é que é a demonstração que essa pedra faz parte do corpo de Deus, segundo o texto? É uma pessoa que ora. É uma pessoa que ora. É uma pessoa que tem intimidade com Deus, que tem temor a Deus e diariamente vai a Deus. E sem precisarem de responder. Se eu fosse um por um, se eu dissesse, amada, quantas vezes oras por semana? Se eu dissesse, Rafael, quantas vezes oras por semana? Paula, quantas vezes oras por semana? David, quantas vezes oras por semana? E assim sucessivamente. O que é que nós iríamos responder? Ante os homens, envergonhados. Ante o pastor ou o irmão que fizesse aquela pergunta, envergonhados. Mas é um problema. É porque a Deus nós não podemos enganar. Não podemos enganar. Se eu perguntasse, quantas vezes oras por dia? O que é que nós iríamos responder? E depois vamos ao tempo. Quanto tempo oramos por dia? O que é que estamos a dizer? Prioridade é o quê? O trabalho, o chefe, o dinheiro, a família, o supermercado, a comida, a doença, o filho, o primo, a unha encravada, não vejo bem, dói-me o estômago. Qual é que são as prioridades que vamos encontrar? Rafael, lembras quando eu expliquei o porquê de terça-feira orarmos? Qual é que foi a demarcação temporal? Quanto tempo o Senhor cobrou aos discípulos por não orarem? Lembras-te quanto tempo é que era? Acho que foi 2 horas. 1 hora. Ou 1 hora. E o Senhor vai orar e cobra aos discípulos. Não conseguir orar comigo nem sequer 1 hora. E 3 vezes vai e volta. Sim. Pode ser que tenha sido 3 horas, mas 1 hora. Como eu disse na terça-feira passada, nestes tempos, Deus exige muito mais que nós dizimemos, ofertemos tempo do que dinheiro. Porque o dinheiro agora é fácil de ganhar. Qualquer um pode ter um trabalho. Nem que seja 20 ou 30 euros é fácil dar uma oferta. Não. Deus está a mandar nos dias de hoje ofertas de tempo. Porque estamos num mundo tão rápido que o Satanás faz com que
não tenhamos tempo para Deus. E é ridículo, por sendo que Deus é o Senhor do tempo. Então as pregações são tidas para praticar. E a demonstração de que somos crentes é quando ouvimos a palavra de Deus e a praticamos. Nós estamos num bufete de pregações. Estamos a ouvir muitas mensagens. Estamos a praticar poucas. Como eu falava, Abraão, 6 vezes, durante 25 anos, recebeu a palavra de Deus. Nós diariamente podemos ir à internet, uma pregação, outra pregação. Mas a demonstração que somos cristãos não é ouvir muitas pregações. É colocá-las em prática. E hoje, o Senhor está-nos a dizer de que a casa dele é uma casa de oração. Dizemos cristãos? Sim, eu sou cristão. Porquê? Porque ante a religião cristã, evangélica, protestante, bautistas, reformadas, o que quer que seja, é fácil ser cristão. É fácil. Cumpre-se umas rotinas, vais ao culto 1 vez por semana, ou 2 vezes por semana e já está. Estás uma oferta, levantas a mão no louvor, cantas os louvores, de vez em quando falas com o irmão e já está. Mas ante Deus, ser morador da sua casa é ser uma pessoa de oração. Eu sempre ponho um exemplo e volto a repetir. Se há um matrimónio, se há 2 pessoas que se casam e durante esse matrimónio um dos elementos não fala com o outro, passa um dia, passam 2, passam 3, o outro elemento vai pensar assim, se calhar anda-me a trair. Fica lá. Se um dos elementos do casamento, se o marido, por exemplo, não fala com a mulher, o que é que vai pensar? Se calhar anda-me a trair, tem outro. Tem outro. Se não há intimidade, se não há relacionamento, se não há conversas, tem outro. Na palavra de Deus, Deus diz que não podemos ter a 2 senhores. Ou amamos a um, ou odiamos a outro. Não podemos servir a Deus e ao diabo. Ou amamos a Deus, ou amamos ao diabo. Ou odiamos a Deus, ou odiamos ao diabo. E a marca, o Gênesis, o selo de Deus, para demonstrar que alguém é seu filho, é fazer dele o quê? Um homem de oração. Nas igrejas, fazer que alguém seja discípulo, é ir à igreja batizar-se. Não, 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 não. Escrito está, farei da minha casa uma casa de oração. E isto seria suficiente para questionarmos a nossa salvação no dia de hoje. Eu questiono a minha salvação muitas vezes. Eu estou-vos a dizer isto para que não sejam surpreendidos no dia da volta de Jesus. Porque uma coisa é certa, se conhecemos alguém que ora, nota-se logo nessa pessoa. As conversas, as prioridades. Quando uma pessoa não ora, não flui. E temos que falar do tempo, temos que falar do trabalho, temos que falar da família, temos que falar da política do país, temos que falar das circunstanciais, porque não há intimidade. Porquê? Porque não é um novo nascido, não é uma pessoa de oração, não há intimidade daquela pessoa. E quando nós começamos este ministério, e quando nós decidimos começar esta igreja, escrevemos e oramos e comprometemos com o Senhor a fazer desta igreja uma casa de oração. Há muitas prioridades para ser membro desta igreja. E aqui neste momento, o único membro desta igreja sou eu e a minha mulher. Os outros são visitantes deste local. Há aqui temas importantes e outros que são secundários. Isso é uma mentira. Nunca, na palavra de Deus, Deus disse que havia temas importantes e temas secundários. Todos são importantes para Deus. Todos. Todos é todos. E Deus não quer 80% ou 70% de nós. Ou é 100 ou não é nada. Ou é 100 ou não é nada. Quem é que ele expulsou do templo? Alguns? Todos. Só os que vendiam? Também os que compravam. Todos é todos. E eu não estou a pôr a porta estreita. Estou-vos a falar a porta do tamanho que ela é. Pode ser cobrado por Deus. Não vos ter ensinado. Mas uma coisa, eu quero que Deus não possa cobrar. Não vos ter alertado que a casa dele é uma casa de oração. E esse é o selo, é o símbolo daquele que foi nascido novo. Tem vontade de falar com ele. Tem vontade de intimar com ele. Deus, quando trata de oração,
Não trata de oração aqui no culto. Não trata das palavras bonitas aqui no culto. Não trata das orações mais curtas ou mais longas. Não, está a falar de intimidade lá no aposento. Fecha a porta e fala comigo. Aquela intimidade que há num relacionamento entre duas pessoas, essa intimidade que nós vamos ter com Deus. Na terça-feira expliquei em relação ao conhecimento. Conhecer na Bíblia, no original, traz uma intimidade. Porque a palavra conhecer, e Adão conheceu a Eva, a palavra ali no original, Yadá, conhecer significa relacionamento sexual íntimo. Conhecer a Deus traz um relacionamento íntimo. Sabemos quem é Deus. Ele sabe quem nós somos. E faz de nós casas de oração. Este texto que nós estamos aqui a ler em Mateus, como eu disse, está escrito, é um cumprimento profético. É algo que aconteceu lá em Isaías. E Isaías 56, versículo 7. Quando Jesus Cristo citou este texto, ele estava a citar Isaías e diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os alegrareis na minha casa de oração. Atenção agora. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É que eu já faço muitos sacrifícios para Deus. É que eu já vou ao culto. É que eu já faço isto. É que eu já evangelizo. Como? Estes sacrifícios que nós fazemos, entre aspas, são aceitos quando? Vejam o texto. E os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no altar, porque a minha casa será chamada casa de oração. Enquanto nós, individualmente, não formos uma casa de oração, não vale a pena nada do que fazemos. Não vale a pena mais nada. Não vale a pena ires à igreja. Não vale a pena ires à igreja. Não vale a pena dar ofertas. Não vale a pena. Não vale a pena. Porque isso são obras que vão levar ao inferno. São obras? Que nos vão levar ao inferno. Vou pôr as prioridades. Sim. Biblicamente, Sim. a prioridade é que primeiro sejamos pessoas de oração. Ok. Não vale a pena estarmos 30 anos numa igreja Sim. a ir lá todos os dias. E a igreja abrir todos os dias, vamos lá todos os dias. E se a igreja pede oferta, damos oferta. E se a igreja canta louvores, cantamos os louvores. E se a igreja vai evangelizar, nós vamos evangelizar. E se a igreja vai ajudar os sem-abrigo, vamos dar comida aos sem-abrigos. Isso não serve de nada se aquela pessoa individualmente não for uma casa de oração. Falar diretamente com Deus. Ter uma intimidade com Deus. Isso é que vai fazer a diferença. Então, é melhor que haja pessoas que orem com Deus diariamente do que pessoas que cumprem os sacrifícios, mas não estão a orar com Deus. Porque isso pode ser demonstração que nunca conheceram a Deus. Porque Deus, repite o texto, também os levarei ao meu santo monte, ou seja, à sua casa. Também os levarei à minha casa. Se alegrarão na minha casa de oração. Deus não disse que vai fazer da sua casa uma casa de pregação bíblica. Não diz que vai fazer da sua casa uma casa de conhecimento teológico. Não diz que vai fazer da sua casa uma casa de seminários. Não diz que vai fazer da sua casa uma casa de grandes templos. Pessoas com muito conhecimento. Vai fazer da sua casa uma casa de oração. É porque nós, quando lemos a Bíblia, temos benefício. Traz-nos conhecimento. Mas quando oramos, não. Porque quando oramos, nós somos espremidos por Deus. Ninguém vê. Não vamos falar com ninguém. É intimamente. E quando estamos ante Deus, vamos ver o quão desgraçados nós somos. O quão dependente deles nós somos. E é aí que vai brotar o Evangelho. E é aí que vai aparecer Jesus. É que, Pedro, a minha vida não muda. Faz a tua casa uma casa de oração. É que, Pedro, a minha casa não muda. Faz da tua casa uma casa de oração. É que, Pedro, esta igreja não muda. Vamos fazer desta igreja uma igreja de oração. É que, Pedro, este país não muda. Vamos fazer deste país um país de oração. Eu sempre digo. Deus não é científico. Que não se pode colocar numa proveta e ter o mesmo resultado. O que é o método científico? É aquele método que se repete várias vezes e se atinge o mesmo resultado. Deus não é científico. Porque não existe um método perfeito. Mas uma coisa, Deus, entre aspas, é científico. Qual? Sempre que vai usar uma pessoa. Sempre que vai transformar uma pessoa. Sempre que vai transformar uma casa. Sempre que vai usar uma casa. Sempre que vai transformar uma igreja. Sempre que vai transformar uma nação. Antes, prepara-os para orar. Antes, reúne-os para orar. Então,
não há transformações, porque a casa dele não está a ser feita uma casa de oração. Intimidade. Que orações estamos a falar, Pedro? Aquelas dos 5 minutos antes de irmos de casa? Não. Intimidade. Se nós falássemos 5 minutos diariamente, uma mulher com um homem com uma mulher, ia haver problemas naquela casa. Como é que estamos a dar a Deus 5 minutos de oração? E a palavra de Deus vai mais longe. Orade todo o dia no Espírito. Orade diariamente no Espírito. É que não é só estar em oração uma hora no quarto. É passar o dia todo em oração em Espírito, em comunhão com Deus. Não deixar de priorizar quem é Ele, aquilo que nós somos. Mas Pedro, viver todos os dias, cada segundo para Deus, sim. Porque é isso que vamos fazer em eternidade. Ai Senhor, quero estar contigo no céu. Atenção, porque no céu vamos estar diariamente com Deus a cultuá-lo sem pecado. E o céu não começa só lá. Quando o Senhor nasce de novo, nasce aqui. E quando nós dizemos seguidor de Jesus Cristo, é aqui agora, não é lá. Pedro, tenho que deixar de trabalhar. Não. Senão trabalhar para a glória de Deus. A priorizar a Deus. Prioridade é Deus. Uma casa de oração. Então não vale a pena fazermos sacrifícios para Deus se não estamos a fazer da sua casa uma casa de oração. Na Bíblia, os discípulos perguntaram ao Senhor: Senhor, ensina-me a orar. Isto é impressionante. Porque nós não vemos na Bíblia os discípulos dizer: Senhor, ensina-me a fazer milagres. Ou ensina-me a pregar. Ensina-me a pregar. Ensina-me a andar sobre as águas. Ensina-me a multiplicar o pão e o peixe. Ensina-me a ir a um peixe e a tirar de lá uma moeda dentro da boca dele para pagar os meus impostos. Não. Disse Jesus: ensina-nos a orar. Vamos a Lucas 11, versículo 1. Vamos ler esse versículo porque é muito ilustrativo e muito importante para a nossa vida. Lucas 11, versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos teus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Este texto é impressionante. Primeiro, estava Jesus a orar. Deus a orar. Então, se Deus estava a orar, quem somos nós para pensar que somos autossuficientes para viver sem oração? Que Deus não precisava e orava. E um dos discípulos diz: Senhor, ensina-nos a orar. Porquê é que o discípulo chegou a tal ponto de pedir a Deus para ensinar a orar? Quando tu olhas para alguém e pedes que te ensine algo, é porque essa pessoa é bom a fazer aquilo. É ou não é? Suscitou em ti cobiça, suscitou em ti inveja, suscitou em ti até o desejo de ser igual. Então quer dizer, se nos discípulos suscitou o desejo de orar, é porque o Senhor o fazia constantemente. E além de mais, o fazia bem. Por isso diz: ensina-me. Quero ter também isso. Desejaram. Então só uma coisa que nós devemos aprender é orar. Uma hora. Sim, seguimos o modelo do Pai Nosso. Adoração, petição, intercessão, arrependimento, confissão de pecados. Todo esse modelo do Pai Nosso é um modelo que nos deu para passarmos tempo em intimidade com Ele. Só que algo muito interessante é que Jesus suscitava esse desejo porque orava. Mas não era só Jesus. Jesus diz: dos nascidos de mulher, não houve ninguém como João Batista. Está escrito na Bíblia. Dos nascidos de mulher, ou seja, dos homens carnais, não houve ninguém tão grande como João Batista. Que mensagem trazia? Não veio: Jesus ama-te. Não veio dizer: Jesus é tão bom que tem um plano maravilhoso para a tua vida. Não veio dizer: vindo a Cristo, os teus problemas vão ser resolvidos. Que mensagem trouxe João Batista? Arrependei-vos, raça de víboras. Há 400 anos que não havia profeta. Há 400 anos que não havia mensagem em Israel. Chega: arrependei-vos. Porque essa mensagem que João teve era a mesma que Jesus dizia: arrependei-vos. E hoje digo: vamos arrepender-nos uma vez por todas. Porque esta mensagem que vocês estão a dizer, Deus vai cobrar. Não podemos estar a ouvir isso e amanhã seguir igual.
Porque se nós depois de ouvir isso, não fazemos de uma vez por todas, da nossa casa, individualmente, uma casa de oração, Deus pode nos arrancar e enviar eternamente para o inferno. Porque esse é o selo de que somos filhos dele. Somos uma casa de oração. E o texto diz, esse que é maior entre os homens diz, e ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Brutal. Então, o maior entre os homens ensinou-os a batizar. Não. A orar. A orar. Atenção, porque no final dos tempos vai haver muitas surpresas. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, mas o teu nome não tirava demónios. O Senhor vai lhes dizer, entre aspas, onde é que tu oravas comigo? Onde é que tu intimavas comigo? Então, se queremos ver a nossa vida a ser transformada, primeiro temos de ser casa de oração. Em Atos 2, temos o exemplo da igreja que queremos ser. Uma igreja como os primeiros discípulos. No livro de Atos podemos ver como viviam os primeiros discípulos. Como é que terminaram os discípulos? Todos decapitados e perseguidos. Tudo morto. Nós estamos a ser perseguidos? Agora não. Não. Porquê? Porque nós estamos a viver como discípulos de Jesus. Aquele que é discípulo é perseguido. Se calhar estamos muitas vezes a calar a verdade. Se calhar estamos muitas vezes a fazer pactos com quem não devíamos. Se calhar estamos a viver como o camaleão. O camaleão, quando está em perigo, muda, camufla-se. Se calhar estamos a passar... Temos que perceber de que, biblicamente, todos eram perseguidos. Mas vamos ser perseguidos. Quando? Não sei. Quando? O final lhe fala de que nós vamos ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos. Todo o cristiano vamos ser perseguido. Todo o cristão vai ser perseguido. Os verdadeiros vão ser perseguidos. E quando vier a perseguição, diz a palavra de Deus, Rafael, atenção a isso. Se não abreviasse os tempos, Sim. abreviasse os tempos, se não acortasse os tempos, o Senhor, até os eleitos iam ser enganados. Atenção a isso. Até os eleitos iam ser enganados. Nós temos de vigiar bem o que nós estamos a ler na palavra de Deus. Não vão ser perseguidos, sabem porquê? Porque se vão entregar a Satanás e às marcas da besta. Nós vimos agora uma pandemia em que foi posto em causa ou comprar, ou vender, ou ir ao trabalho. E a Maria cedeu. E as igrejas fecharam-se à chave. Portas fechadas, cadeado. Então cuidado. Porque muitos dizem Senhor, Senhor, mas vão ser surpreendidos. Por isso, façamos a nossa casa uma casa de oração. Porque aquele que não tem comunhão íntima com Deus vai negociar com Satanás. É porque nós podemos passar fome. Não há problema nenhum. E quando olhamos para o lado e vemos a nossa mulher a passar fome, é porque nós somos fortes em Cristo. Quando olhamos para o nosso filho a passar fome, que negócios vamos fazer? Deus expulsou quem do templo? Quem comprou, quem vendeu. Quantos expulsou? Todo. A todos. Atenção a isto, hein? Eu estou-vos a alertar para o tamanho verdadeiro da porta na Bíblia. Porque eu repito, ser cristão, evangélico, protestante, reformado, batista, presbiteriano é fácil. Mas aqui na Bíblia não. Porque Deus deu o melhor que Ele tinha para nos salvar. Foi o seu próprio Filho. Deus irou-se. Deus degolou. Deus humilhou. Deus fez passar a si mesmo por vitupério impressionante para salvar a esterco. O que é que nós estamos a fazer com a nossa vida? Prioridades é que há na nossa vida. E esta mensagem tem que trazer uma transformação. Vamos lá, Atos. Atos 2, versículo 42. Atos 2. Versículo 42 ao 44. Diz assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente em oração. Para ser membro desta igreja, quando oficialmente, se algum dia chegarmos a ser membros oficiais desta igreja, vai haver muitos temas que vão ser tratados. Muitos. Mas há um muito importante, que é a oração. E, biblicamente, não podemos ser membro de uma igreja se não somos um corpo de oração. Os discípulos diariamente estavam em orações. Temos que mudar isso.
para sermos considerados uma igreja, temos que ser uma casa de oração. Enquanto não houver, esse é um ponto principal. E podemos vir aos cultos uma vez por semana, mas se não há intimidade e oração, Pedro, quando? Nem que seja às 5 da manhã. Mas uma igreja, nem que seja às 5 da manhã, que encontramos e vamos orar. Porque era assim que faziam os discípulos, era assim que fazia o Senhor, era assim que eles estavam. E o Senhor, temprano, de manhã, orava e ia para o templo ensinar. É que o trabalho acaba tarde. Vamos de madrugada. Quando for. Mas o dia que aqui haver membros nesta igreja, a oração vai ser obrigatória. E ninguém será membro desta igreja se não tiver uma vida de oração individual e íntima como igreja. Será uma pessoa que vem aqui a frequentar os cultos. Considerado membro desta igreja, tem que ser como estás na Bíblia, uma casa de oração. É uma pedra fundamental. E é através da oração, da humilhação, que vai criar intimidade, que se vão criar laços, que se vamos sujeitar à Bíblia. Porque não vale a pena o pastor estar a falar coisas. Se não há oração, não há sujeição. Porque é a oração que nos humilha e nos dá a sujeição aos mandamentos. Sempre digo que tive o prazer de conhecer a minha mulher em oração, porque orávamos juntos na igreja. Isto fez com que intimássemos em relação a muita coisa. Vamos ver o apóstolo Paulo, que fez as viagens missionárias. Atos 16:13. Vejam bem, Paulo, quando estava a viajar nas suas viagens missionárias, chegou o dia de sábado e eu podia procurar. Vou procurar uma igreja onde se fala bem da Bíblia. Vou procurar uma igreja onde tenha a escola dominical. Vou procurar uma igreja onde tenha um bom louvor. Vou procurar uma igreja onde ensine os meus filhos a Bíblia e a história de Noé. Vamos ver o que Paulo nas suas viagens foi à procura. Atos 16:13. Lê. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Repete o texto. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então Paulo, quando foi à procura do quê? De um lugar De oração. de oração. O que é que nós vamos a procurar aqui? Orar. É intimar com Deus. É intimar em oração com Deus. A transformar-nos biblicamente em oração com Deus. E a oração tem que ser o ponto de transformação na vida de um. Porque Deus diz, Rafael, atenção a isto, muitos são os chamados. Muitos são os chamados. O que quer dizer chamados? Foram chamados à sua presença. E poucos os escolhidos. Então os que são chamados beneficiam da graça de Deus. Beneficiam de uma comunhão com Deus. Mas não são escolhidos. Há um texto que diz, em João 8, diz o seguinte, e os judeus que criam em Jesus e o seguiam, está a dizer que criam e o seguiam, e mais à frente Jesus é esse, sabes como ele se chama? Filhos de Satanás. Sabes porquê? Porque biblicamente há duas formas de crer. Há o crer porque realmente temos que crer porque ele existe, e há o crer que traz uma transformação. Qual é que é a transformação? Deus passa a ser a prioridade em todas as áreas da nossa vida. Todas. E agora vamos ler um texto que é demonstração pura e dura do que é crer e viver. Abram lá em Mateus 23. Este texto é impressionante. Este texto é um divisor de águas. 23, do 1 ao 3. Atenção a este texto. Desejo que este texto se grave na nossa alma de uma forma bastante forte. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Atenção à separação. Separação clara. Uns são os que o seguem, outros são os que são seus discípulos. Eles deixaram de estar com Jesus, as multidões? Não. Deixaram de o seguir? Não. Mas na altura da adversidade, quando ele foi crucificado, todos foram embora. Na altura da perseguição, vamos ver quem realmente são aqueles. Se queremos saber quem são os verdadeiros discípulos, é fácil. Vamos organizar uma excursão à Arábia Saudita. Metemos num avião
Vamos à Arábia Saudita, vamos dizer assim, agora vai evangelizar aos muçulmanos. Mas é que vamos cortar o pescoço. Vai? Era fácil perceber o joio e o trigo. O que é que isso vai servir, Pedro? Para mostrar que sou melhor que os outros? Não. Porque aquele que segue a Jesus tem que dar a vida por Jesus. Porque Jesus deu a vida por nós. E o texto continua, atenção a isto. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. A cadeira de Moisés era literalmente um sítio físico. De que eles tomaram conta do ministério que era de Moisés. O que era Moisés? Moisés era o intercessor entre Deus e o povo. Moisés era o legislador, era aquele que colocava as regras, tanto que foi Moisés que escreveu a lei. Foi ou não foi? Atenção para isto. Então eles colocaram-se nessa posição. Atenção, estas pessoas, os fariseus e os escribas faziam as coisas bem. Não. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles disserem. Atenção. Fazei e guardai, pois tudo quanto vos disserem. Porém, não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. Sou cristão. Jesus disse isto. O Evangelho é isto. A doutrina da salvação é isto. Escatologia é isto. E a nossa vida, como é que é? Deus não quer saber nada do nosso entendimento. Quer saber da nossa vida. Aquilo que nós praticamos. Fazei e guardar, pois tudo quanto vos disserem. O que é que isso quer dizer? Que aquilo que eles diziam era bom. Estão a entender? Atenção a isto. Fazei, era para fazer. E guardai, pois tudo quanto eles dizem. Porque aquilo que eles diziam era bom. Era a Bíblia. Eram intocáveis quanto ao que falavam. E era para fazer aquilo tudo que eles diziam. Fazer. Não estava a dizer ouvir. Era para fazer. Era bom. Mas continua. Porém, não os imiteis nas suas obras. Porque dizem e não fazem. Essas pessoas iam ser salvas. Essas pessoas iam ser salvas. Não. Eram os hipócritas. Aquele que diz uma coisa, sim, eu acredito nesta doutrina. Sim, eu acredito neste mandamento. Sim. Não vive. É um hipócrita. Se não faz. Lembra-se quando eu pus o exemplo do que tinha a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia? Qual é que era a diferença? Não era ouvir a palavra. Era ouvia e praticava. E hoje nós estamos a ouvir a palavra. Estamos a ouvir a palavra para que Deus faça da nossa casa uma casa de oração. Praticar. Não interessa os anos que nós digamos que começamos a ler a Bíblia. Não interessa os anos que digamos que somos uma igreja. O que interessa aqui é se somos uma casa de oração. Porque é aí onde começa tudo. Aos homens nós podemos enganar. Mas ante Deus nós não podemos enganar. E ainda vai mais longe. Que diz, não recebeis porque pedis mal. Porque não sabem orar. A questão não é só também orar. É da forma que nós oramos. Que prioridades há na oração? Porque as nossas orações demonstram que realmente é a nossa prioridade. Senhor, que o meu dia corra bem. Senhor, que esta viagem corra bem. Senhor, que não falta pôr na mesa. Senhor, que a minha filha acabe o curso superior. Senhor, que a carta de condução possa passar. Senhor, nas reuniões de orações nas igrejas, é que a minha filha partiu o braço. É que o meu sobrinho está doente. Vocês imaginam os discípulos a fazer essas orações? Pessoas que davam vida para morrer por Jesus. As orações têm que ser prioritariamente para a glória de Deus e para a extensão do seu reino. O que importa a nossa vida? Diz a palavra de Deus que nós somos peregrinos e estrangeiros. Estamos aqui de passagem. Se nós dizemos peregrinos, um peregrino não para no seu movimento. O peregrino tem uma meta a atingir. Diariamente caminha etapas. Diariamente está à procura. Estrangeiro. Vamos ao centro do Porto. Se vemos uma pessoa com umas meias brancas com umas sandálias, gringo. É estrangeiro, não é daqui. Porque a forma de vestir dele é diferente. Se vemos como ele fala, estrangeiro. Quando olham para nós, veem os estrangeiros aqui?
A nossa forma de falar, a nossa forma de viver, a nossa forma de caminhar aqui é de estrangeiro ou somos iguais aos que estão aqui nesta terra? Temos que ser igual. Mas devíamos ser diferentes. Sabem porquê? Porque Pedro tentou disfarçar que era um discípulo de Jesus. Tentou disfarçar que era um seguidor de Jesus. Quando negou ao Senhor. E como é que ele foi descoberto que era um seguidor de Jesus? Tu falas como ele. Tu falas comigo. Tu falas como ele. Pedro tentou camuflar-se, mas não conseguiu, porque a forma como falava denunciava que estava com Jesus. Tu falas como ele. Como é o nosso falar? Como é o nosso pensar? Como é o nosso sentir? Como é o nosso viver? Se não é como Jesus, não vale a pena dizermos que somos cristãos, porque ele não conseguimos enganar. Pedro tentou disfarçar e não conseguiu. Denunciava-se. E nós queremos ser e as pessoas não veem diferença nenhuma. Porquê? Porque não estamos a ser casa de oração, de intimidade com Deus. E é aí que se vai alicerçar a Jesus Cristo. E é aí que Jesus se vai pôr no centro. E Jesus na cruz orou: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Mas esse perdão significa transformação, significa arrependimento. Então tudo o que nós estamos aqui a orar, a ouvir hoje, tem que ser para praticar. Quando, Pedro, orar mais 1 hora antes do culto e 1 hora depois? Não, em casa começar a orar. E é aí que a nossa vida vai ser transformada. Acordarmos mais cedo para isso. Tirarmos um tempo durante o dia para isso. E durante o dia estar em comunhão com Deus. Trazê-lo à mente. Tudo o que se passa na nossa vida. Um cliente que atendemos. Uma chamada que recebemos. Uma ida ao supermercado. Pensar sempre como Jesus o faria. Que Jesus, como tu viverias isso? Como tomavas esta decisão? Constantemente. É porque Jesus não morreu para nos salvar a meias. Ele mandou embora todos os falsos. Todos os falsos. E só quer os verdadeiros. Então, perante isto, que Deus nos ajude. Perante esta mensagem tem que haver um antes e um depois na nossa vida. Porque recorda o texto, fazer tudo aquilo que eles dizem, mas não façam aquilo que eles fazem. Então a diferença não é aquilo que nós ouvimos agora ou que nós vamos falar. É como é que nós vamos agir perante esta verdade. Porque o mais importante não foi aquilo que eu disse, foi os versículos que eu li. E os versículos ainda fecham mais a porta que as minhas palavras. Não podemos, no dia da nossa morte, dizer assim: Senhor, é que tu não nos disseste que tínhamos que orar. Depois Ele está-nos a alertar. E este é o divisor de águas da nossa vida. É que nada muda. Comecemos a orar. E a partir daí, vem sujeição aos mandamentos e à palavra de Deus. Que Deus nos ajude.